programa Fala Jogador, e hoje a gente vai receber Diego Conceição, mas antes de chamar o grande convidado, daqui um salve, vamos dizer assim, pro Lucas Jorge. E aí, Lucas, como você tá? Fala, Felipe, um grande abraço para você, para todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar por aqui conversando com os personagens dessa temporada do NBB, chegando ao fim do primeiro turno. E hoje o convidado é um jogador que vem se destacando pela equipe do Brasília. Verdade, verdade. Jogador que, cara, jogou muito bem com o Léo Figueiró no Botafogo. Já passou basquete nacional há muito tempo aí, quem for lembrar, Caxias do Sul. Então, não é um novo personagem, né? Já tá aí na luta há muito tempo. Grande Diego Conceição, cara, obrigado aí por ter aceitado falar com a gente. Como é que você tá? Fala, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. É sempre um prazer estar falando com vocês. Estou super bem. Obrigado novamente. E muito bom falar um pouquinho da minha carreira aqui, falar um pouco das coisas que já aconteceram na minha trajetória e que vem acontecendo também. Muito obrigado. Boa. Cara, assim, Diego, eu vou te falar que eu acompanhei até um pouquinho mais de perto, Liga sobre Basquetebol, 3x3 no Rio, jogando com o Colonese, um time forte, por sinal, no 3x3, no Rio de Janeiro, mas vamos tentar começar a partir daí, cara. Eu sei que você tem uma carreira longa, não é novo aí, como é que foi, cara, ser chamado pro Botafogo, entrar nesse circuito do NBB de novo e, cara, e conseguir esse destaque que você teve por lá? Como é que foi esse momento? Cara, foi bastante engraçado, assim, né? Porque, na verdade, as pessoas não sabem muito o motivo da minha parada de jogar o 5 contra 5. Na verdade, eu tinha um desejo muito grande de voltar para casa, né? Eu já estava durante muitos anos morando fora do Rio de Janeiro. E isso me fez, e como não tinha uma equipe, tirando o Botafogo e o Flamengo, com as quais eu podia estar participando, eu tive alguns convites para jogar e acabei não me interessando, porque eu comecei a pensar também, naquele momento eu já estava com 30 anos, próximo dos 30, eu comecei a pensar no meu pós-carreira e pensei comigo sobre o que eu estaria produzindo já, fazendo para mim, para um pós-carreira. Então eu comecei a pensar, cara, quer saber, eu vou estudar, vou voltar para minha faculdade, tento me virar de alguma forma aqui durante esse período e até me estabelecer, terminar minha faculdade. Só que nesse período também eu falei, cara, eu também não vou ficar parado. Foi aí que surgiu o convite do Colonese, a gente montar a equipe do 3 contra 3, foi quando eu continuei treinando, continuei me colocando em forma, né, me deixando em forma, para quando surgisse alguma coisa. E infelizmente surgiu um convite do Botafogo, ali aos 45 do segundo tempo, e que eu acabei pegando, aceitando, e foi uma coisa incrível assim, que aconteceu, porque as coisas bateram, né? Deu liga muito rápido, eu consegui entrar no clima do time, consegui entrar ter um acerto com a equipe, um entrosamento com os jogadores, com os quais alguns eu já era muito amigo, assim, particular mesmo. Técnica também com o Léo, com o Jeff, com o Pedro, o Pelé, e, cara, isso foi maravilhoso, assim, porque eu me adaptei muito bem, eles também conseguiram me deixar muito à vontade, e a gente acabou fazendo uma campanha muito bacana naquela primeira temporada, e foi o resto, vocês já sabem. Boa, só fazer um adendo, Lucas, antes. Dizem as pessoas no Rio de Janeiro que, para quem não sabe, o Diego estava jogando na LSB, que é a Liga sobre Basquetebol, e foi campeão. Dizem que viram ali, pegaram um trecho de highlights de uma final, que a final, aí que vai o basquete, aí é uma coisa maravilhosa, né? O jogo foi no IBC, Lucas, o primeiro clube de basquete do Brasil, Iguaçu Basquete Clube. E, cara, foi campeão lá, num frio absurdo de 40 graus. Sabe que o ginásio. Não teria como ser diferente no Rio. Claro. Em Nova Iguaçu, Lucas, o ginásio está muito bem localizado, então é bem refrigerado, sabe? Tem ar-condicionado. Então, maravilhoso. Diz as más línguas que depois desse jogo, o Diego foi contratado pelo Botafogo, porque o Léo Figueiró ficou encantado.
Mas ainda explorando essa parte, Diego, é sempre um passo muito complicado voltar ao NBB. As equipes, de uma forma geral, elas não olham muito para esses jogadores que estão fora do cenário. Na sua opinião, por que isso em alguns momentos acontece? E esse encaixe do jogador que ficou às vezes 1-2 temporadas sem atuar no NBB acaba se tornando difícil também? Cara, eu vejo alguns pontos aí. O primeiro é que eu acho que o basquete é muito dinâmico, né? Como o jogo como era há 3, 4 anos, já não é como é hoje, né? Então, eu acho que talvez o jogador que pare durante 1, 2 temporadas, ele tem uma dificuldade de se readaptar ao estilo de jogo, ao modelo de jogo que vem sendo jogado no momento. E no meu caso, a situação de eu ser contratado foi... algumas coisas calharam ali, né? Eles precisavam de um atleta que estivesse pronto rapidamente para jogar, porque eles já precisavam do atleta à disposição deles. Eles tinham uma questão financeira também que não era fácil, porque se eles tivessem que contratar alguém de fora do Rio de Janeiro, eles teriam uma complicação com relação ao aluguel desse atleta, para ele ficar, para ele morar pelo menos durante esse período inicial. Então, teria uma burocracia um pouquinho maior. Então, acho que a situação de eu estar no Rio, de eu estar em atividade, como o Felipe falou também, eu estava com uma visibilidade dentro do Rio de Janeiro boa, porque eu estava participando, tinha acabado de participar de uma final de Liga Super Basquete, e estava participando do campeonato 3x3 no Brasil inteiro, porque a gente viajava muito para São Paulo, para outras cidades para participar dos torneios. Tinha acabado de participar de um World Tour também, em outubro, então eu estava com uma evidência muito grande e estava em forma. Então eu acho que isso contribuiu para a minha contratação. Boa. A sua chegada, cara, no Botafogo foi, vamos dizer assim, de uma certa desconfiança por parte dos torcedores, né? Sempre tem aquele negócio assim, pô, cara, quem é esse Diego, cara? E também admito que deve ter um certo preconceito quem vem do 3x3 pro 5 contra 5, né? Tem aquele negócio, pô, será que ele vai aguentar? Será que... E você mostrou isso, cara, em quadro. Você foi fundamental mesmo no Botafogo. A gente conversou aqui com o Lucas Mariano uma vez e eu quero ouvir de você, cara. Como foi conseguir aquele título, aquela vitória contra o Corinthians? Como foi essa passagem mesmo pela Liga Sul-Americana? Bom, já falando sobre o primeiro assunto que você tocou, sobre a desconfiança, é normal, né? Acho que a gente ainda existe um preconceito com o 3 contra 3, porque ainda se entende que quem está no 3 contra 3 que foi um atleta profissional é porque não teve sucesso no 5 contra 5, ou então que o cara não teve nem início ali no 5 contra 5 já foi pro 3 contra 3. Então a desconfiança é normal, é comum, na verdade, normal não, mas é comum, e então dá para se entender. Mas algo que me ajudou muito foi esse condicionamento que eu ganhei no 3 contra 3. Então aquilo me ajudou muito no momento em que eu chego no Botafogo para atuar. Eu já estava pronto, né? Eu não precisei de um período de readaptação ao 5 contra 5, fisicamente falando. Tecnicamente você precisa, porque o jogo é jogado de uma forma diferente, né? De uma outra dinâmica, mas fisicamente eu estava completamente bem, assim, perfeitamente bem para poder atuar já. Cara, e falando sobre o título agora, é inacreditável, assim, né? Tipo, às vezes eu paro até em certos momentos para rever os 2 jogos lá de São Paulo. Às vezes vejo o primeiro também, porque foi um jogo que me impactou muito, assim. Eu tive tive até dilemas comigo, assim, sobre essa disputa, sobre esse confronto, porque a gente tinha jogado o primeiro jogo do turno contra eles e tinha também perdido de 20 pontos de diferença aqui em São Paulo, e em seguida a gente vai jogar contra eles o primeiro jogo de uma final em casa com o ginásio lotado ali com 1.000 pessoas num dia chuvoso, ou seja, as pessoas saíram das suas casas para ir num local que é longe da casa delas, num dia chuvoso, para ver a equipe delas, e a gente acabar perdendo daquela forma que a gente perdeu. Me colocou uma questão sobre se realmente a gente estava pronto para enfrentar aquela equipe, se realmente a equipe do Corinthians era tão melhor que a nossa, a ponto de ganhar de 20 pontos a gente dentro de casa. Então,
Foi engraçado, mas aí em seguida a gente foi para lá, ganhou os 2 jogos e foi uma emoção enorme, assim. Até hoje eu brinco com os meus amigos que eu não sei a dimensão do que a gente fez ali, porque e que talvez a gente só tenha o entendimento disso quando a gente estiver parado de jogar, estiver caminhando pela rua e alguém parar a gente daqui a uns 20, 30 anos e falar, pô, cara, obrigado, eu estava naquele jogo, eu sou botafoguense e pude ver minha equipe ser campeã. Então, eu acho que o entendimento real do que a gente fez aquele dia, da conquista que a gente teve, a gente só vai ter daqui a alguns anos, quando a gente parar e pensar sobre isso, ser reconhecido na rua sobre isso. Oi, Diego, e essa virada da final foi realmente muito legal, só que vocês têm uma trajetória de viradas nesse percurso até o jogo contra o Corinthians, né? Desde a temporada anterior, aquele confronto de playoffs contra o Pinheiros, aí vai a primeira fase, ganha do Salta naquela bola do Arthur, tava perdendo de quase 20 do Olímpico, vira lá dentro também do ginásio deles. Como era essa preparação de vocês para não desistir nunca, ir até o final e buscar essas vitórias? Cara, desde que eu cheguei no Botafogo, eu percebi uma coisa muito bacana aqui na equipe, que era uma equipe muito aguerrida. A identificação da equipe, né, a identidade da equipe não era uma equipe que ganharia os jogos pela qualidade técnica, e sim pela entrega que iria deixar dentro de quadro, sabe? Isso é um senso comum, assim, para os torcedores e para as pessoas que entendem do esporte. Então isso foi uma constante, assim, né? Várias vezes a gente passou por perrengues, né, que a gente fala assim dentro do jogo, e nunca desistiu, sabe? A gente tinha jogadores ali que, desde a primeira temporada, que nunca desistiram, como você falou, do primeiro playoff que a gente disputou com o Pinheiros ali. A gente estava perdendo também, acabou saindo 2-1, vindo para o Rio de Janeiro tendo que ganhar, indo para São Paulo para ganhar o 5º jogo. Então aquilo já demonstrou e deixou uma identidade muito, muito bacana na equipe, de uma entrega e de não desistir nunca, sabe? E aí a gente acabou carregando isso para a segunda temporada também, e que foi primordial, porque como você falou, a gente acabou ganhando Salto na última bola, tirando uma diferença de 17 pontos do Olímpia, lá na casa deles, no momento em que as pessoas já estavam até tweetando sobre a saída do Botafogo da competição. Então, e aí a gente vai para o Rio de Janeiro, perde o primeiro jogo daquela forma e ganha os outros 2, e o último da forma como foi, eles virando a partida no final, a gente tendo que conquistar ali na raça. Então isso foi uma coisa uma identidade que sempre teve, assim, uma característica do Léo também, né? Que acho que ele conseguiu incorporar na equipe e a gente conseguiu carregar muito bem ali para os jogos. Fazendo um adendo, né? Acompanhei o Botafogo de perto. O clássico contra o Pinheiros foi algo, assim, quem estava no ginásio, foi algo tenso, Lucas. Não foi algo tão simples, não. Betinho empurrando o Jamal. Foi realmente algo. O pior é que o Jamal gosta disso, né? A gente precisa convidar o Jamal aqui para poder falar, porque o Jamal parece que ele, se você elogiar o Jamal, ele não cresce, mas se você xingar o Jamal, ele cresce absurdamente numa partida. O Botafogo realmente é um time que se supera aí, muito, muito, muito mesmo. Cara, o Lucas falou sobre a sua preparação, né? Como foi a sua preparação? Quero saber sua preparação mental. E eu pergunto isso. Brasília tem uma psicóloga, a Mari, já participou aqui do blog algumas vezes e trabalha bastante essa psicologia esportiva, e a saúde mental a gente vê cada vez mais que é importante para o atleta. E eu quero saber de você, você fez algum tipo de trabalho para isso, para você se manter bem também mentalmente no NBB? A minha evolução, assim, como atleta, passa muito pelas situações que eu vivi, principalmente nesse período que eu decidi parar ali com 5 contra 5, voltar. Foi um momento onde eu consegui conhecer na verdade já conheci um grande amigo meu. A gente se reencontrou depois de alguns anos e a gente conversando num curso, ele me chamou para trabalhar com ele, porque ele era um coach, estava se formando em coach, e eu iniciei um trabalho com ele com relação a isso. E, cara, eu falo direto que foi fundamental, assim, chama Arnaldo Neto ele,
E a gente fez um trabalho de 1 ano, cara, foi incrível, porque durante esse período todo de 1 ano, onde eu estive parado, do 5 contra 5, eu sempre me mantive muito focado, assim, sempre treinei sozinho, sempre me mantive muito motivado mesmo sem saber o que viria pela frente. Eu sempre quis estar pronto para atingir a oportunidade de aparecer. Ela apareceu e eu estava pronto para ela. E depois daquilo, até hoje, eu sempre procuro, as pessoas ficam brincando, meus amigos, porque eu medito, né? Tenho melhorado muito com relação à parte de estar calmo, paciente. Isso tem me ajudado muito, assim. A Mari também tem me ajudado muito, a gente tem conversado, ela tem me mandado uns programas para eu trabalhar, e que tem me ajudado, porque eu acho que, como você falou, cada dia que passa, a parte mental e psicológica do jogo influencia mais ainda, né? O atleta, principalmente no final dos jogos, né? A gente fala da parte mental e psicológica, é fundamental para você saber fechar o jogo. Então, isso tem me ajudado muito, cara. É algo que eu penso que como eu consegui jogar sem me preparar dessa forma que eu me preparava, sabe? Então, é algo que eu não consigo não ter mais, e quando as pessoas me perguntam, algo que influenciou muito no meu jogo, eu sempre falo isso. Eu acho que fora a parte de preparação técnica, que nunca vai deixar de ter, enquanto eu estiver jogando, a parte psicológica de preparação foi algo que mudou completamente o meu jogo, assim. E essa confiança é realmente algo muito incrível, né, Diego? Você sempre teve também essa característica do arremesso, né? Desde os seus primeiros anos na Liga, sempre observamos isso também. Mas essa temporada, seu aproveitamento melhorou muito, né? De todas as partidas que você jogou até aqui, só contra o Pato você não teve uma bola de 3 pontos. Até para o menino que está acompanhando essa nossa entrevista também ter noção do que ele precisa para ser um chutador também, quantas bolas você costuma arremessar por treinamento? Cara, já falando um pouco sobre o primeiro ponto que você tocou, a parte da confiança é aquilo que eu falei, né? Realmente eu fico pensando como eu jogava antes, sem essa confiança que eu trago hoje para os jogos, e eu fico tentando imaginar como é que eu jogava, assim, como que eu conseguia jogar, porque hoje, claro que aqui a gente também, o Ricardo, o Boca e o Micas, que são os técnicos, me ajudam muito a ter essa confiança para chutar a bola, e meus companheiros também me deixam super à vontade para isso, mas realmente a minha confiança está muito alta, assim, porque pelo meu entendimento e pela parte psicológica mesmo, sabe? De que antes eu me cobrava muito pelo erro, eu ter errado uma bola, às vezes deixava de chutar uma porque acabei de errar uma, entendeu? Eu deixava de chutar a próxima porque acabei de errar a anterior. Então hoje não, cara, eu já não fico pensando nisso. O erro anterior já passou, já esse momento já é um novo momento, onde eu posso ter um acerto. Então, essa parte de confiança tem me ajudado muito. E sobre a preparação, cara, eu sinceramente não limito, não condiciono o meu treinamento a um número de arremessos. Eu hoje procuro muita qualidade, assim, então eu procuro treinar todas as posições que eu vou ter a possibilidade de arremessar no jogo, e tento treinar, assim, colocar um número de acertos para cada série, 10, 15 acertos, e vou fazendo até o momento que eu me sentir bem no dia, e no meu entendimento de que está o suficiente ali para ter um descanso também. Então não costumo limitar, assim, condicionar o meu treino a um número de arremessos, e sim a qualidade, assim, que eu tive no dia. Não, fantástico, fantástico. Diego, cara, qual a sua meta profissional? Aonde o Diego quer chegar? Seleção brasileira, ir para a Europa? Qual é a sua meta? Cara, isso é um outro ponto, Felipe, que eu sempre coloquei quando era mais novo, assim, né? Sempre me imaginava jogando fora do país. Quando era mais novo, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos por 2 vezes, acabei não indo, por não entender como seria, por um pouco de medo também. Mas hoje eu não estipulo nada, assim, sabe? Eu acho que todos os dias eu vou para quadra treinar, e todos os jogos eu vou treinar com entendimento e com a consciência de que eu quero dar o meu máximo e atingir o máximo que o Diego pode atingir, sabe? Não me limito e não também condiciono nada.
sabe? Eu vou para a quadra treinar e espero que ao final da minha carreira eu possa ter chegado no máximo que eu pude chegar como atleta, tanto tecnicamente, como fisicamente, como mentalmente também. Então, todos os dias eu trabalho nesse sentido. O que vier, se vier, por exemplo, amanhã pintar um convite da Europa de uma CD para jogar, por exemplo, que bom, vou ficar super feliz, vou para lá e vou continuar dando o meu máximo. Mas o que vier pela frente vai ser também consequência do quanto eu me preparar. Então, eu procuro sempre só me preparar e deixar que as oportunidades apareçam por consequência dessa preparação. Ô Diego, e nessa temporada vocês, jogadores, e nós também que acompanhamos o campeonato, tem vivido uma situação diferente, né? De jogar sem torcida, em uma sede só, né? Fazendo várias partidas consecutivas em um lugar. Como é isso para vocês? Como se adaptar a isso também? Cara, novamente, eu volto a falar sobre a parte psicológica, né? Porque realmente, eu estava conversando até ontem aqui com os amigos meus de equipe, a gente estava conversando como estranho tem sido isso, né? A gente viajar para um lugar, jogar 2, 3 jogos, voltar para casa, treinar, viajar para um outro lugar. A gente já teve a oportunidade de jogar 2 vezes em Brasília, em 2 sedes em Brasília, só que realmente é diferente, sabe? Você não está no seu ginásio, e quando você está no seu ginásio, você não tem a sua torcida, e isso interfere principalmente para equipes que têm uma torcida muito calorosa, por exemplo, como a equipe de Brasília, que é muito conhecida, então, muito conhecida por isso, então, por essa proximidade, por esse fervor dentro dos jogos. Então, para a gente tem sido um pouco complicado, assim, a gente sente falta disso. Acredito que não só a gente, claro, mas outras equipes também, todos os atletas devem estar sentindo isso. Então, tem sido bastante estranho, assim, sabe? Você tenta se acostumar, mas realmente dentro do jogo você vive como escutar tudo que o outro jogador fala, sabe? Tudo que você fala ali está sendo escutado, então você tem até que se podar um pouquinho com relação ao que você vai falar, porque você não pode passar tudo que você quer, até para as outras pessoas não escutarem alguma dica, alguma tática que você está querendo combinar ali com o seu time. Então tem sido realmente bastante estranho, assim. A gente tem que ir para o jogo bem preparado com relação a isso. Você não é essa pessoa, mas tem jogador que tem que se polir também para não xingar o árbitro que ele vai escutar, né? Porque o torcida é bom, você pode dar aquela xingada. Não teve o Draymond Green essa semana na NBA? O Draymond Green tava conversando, né, brigando com os caras do banco do outro time também, né? Sim. Bem por aí. Diego, já tô chegando aqui no final desse nosso papo. Eu vou tocar no post que você fez numa rede social, no Instagram. Um post que eu acho... Você falou que seria um post polêmico, né? Isso que você escreveu lá. Eu acho que tá bem longe disso. Eu acho que é um post fundamental, na verdade. Infelizmente, basquete não dá o mesmo dinheiro que futebol dá. Não dá para ficar milionário com basquete, pelo menos no Brasil. E às vezes o jogador não pensa, talvez, no pós-carreira, até também forma de se expressar. Conta um pouco pra gente o quanto isso é importante para você como atleta e como profissional, e o que você acha que os companheiros mesmo, de forma geral, assim, cara, a gente tem que começar a olhar mais para isso, a gente tem que começar a se preparar cada vez mais, até para um pós-carreira mesmo, que seja daqui a 10, 20 anos, tanto faz, mas que você tem que estar preparado, você tem que... não pode só pensar no jogo, né? Ficar nisso pro resto da vida. Conta um pouco pra gente a ideia do post e essa importância. Falando sobre um pouco o post, na verdade, cara, foi uma coisa que não tinha nada programado, assim, sabe? Eu tava realmente passando umas fotos ali, e acabei vendo essa foto, porque não é uma foto normal, assim. Eu tenho, acho que, dando entrevistas, que eu tenho ela e mais uma só. E aí eu lembrei de algo que tinha acontecido no post, na entrevista, que a entrevistadora me falou ao final da minha resposta, falou, cara, tem uns comentários aqui no perfil, na rede, e os comentaristas e o narrador também falaram uma coisa aqui para você que eu vou falar, que é que você se expressa muito bem, você fala muito bem, e que você já teria emprego ao final da sua carreira. E eu dei risada ali na hora e não pensei muito no quão importante aquilo foi
quanto seria importante. Porque, na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né, desde novo. Então, eu sempre olhei muito, sempre assisti muitos jogos, seja de basquete, tênis, futebol, sempre assisti Fórmula 1, sabe? E depois de certo tempo na minha vida, eu comecei a pensar muito, a prestar muita atenção na entrevista desses atletas, no pós qualquer coisa, assim, fim de corrida, de jogo. E algo que eu sempre vi nos jogos, pelo menos de futebol, era uma resposta muito padrão ali, sabe? E isso virou um paradigma, né? Tipo, é uma brincadeira hoje que se faz, que o importante foram os 3 pontos, foi feliz pelo gol e que bom, e é isso, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, será que eles não conseguiriam falar algo mais detalhado sobre o jogo, sobre algo que aconteceu, sobre o lance do gol que ele fez, ou que ele tomou, sabe? Isso me pegou muito, assim, e eu lembro que desde cedo a minha mãe sempre me falou muito, cara, ela sempre falou para eu ler muito, para eu me inteirar muito sobre as coisas, porque aquilo ia me ajudar não só a falar sobre todos os assuntos que estavam acontecendo dentro da sociedade, como também a aumentar o meu vocabulário, sabe? Poder utilizar outras palavras, e entender também enquanto as pessoas estivessem dialogando comigo. Então eu me peguei nesse momento pensando sobre isso, e eu resolvi postar. E é uma crítica que eu tenho me feito muito, assim, pelo menos na rede que eu vivo, assim, de amizade, no círculo de amizades que eu tenho amigos que sabem se expressar muito bem, sabem falar muito bem, atletas, mas eu também vejo muita acomodação com relação a isso, sabe, de uma forma geral, porque eu vejo muitas pessoas, como eu citei no post, eu vejo engenheiros, arquitetos, vejo músicos, sabe, falando em programas para falar sobre assuntos que não sejam da sua área, sabe? E por que um atleta também não poderia estar ali? E eu vejo eu vejo como é raro ver atletas em programas falando sobre assuntos que não sejam sobre esporte e geralmente sobre o esporte que ele pratica, sabe? Não vejo ele em um programa falando sobre um atleta de futebol falando sobre basquete, sabe? São raros os momentos. Então, eu vejo que é um paradigma que existe na sociedade de que o atleta só consegue conversar sobre os esportes que ele pratica. Então, eu resolvi falar sobre isso justamente para meio que instigar, assim, encorajar as pessoas, os atletas em geral, a procurar conhecer, sabe? Ler mais, estudar e saber sobre os assuntos que estão acontecendo, sabe? Eu estava falando com um amigo meu ontem sobre a invasão do Capitólio ontem. Quando que a gente ia imaginar, por exemplo, dentro de um programa de assuntos alheios, que a gente ia ter um atleta, por exemplo, falando sobre esse assunto, o que ele imagina, o que ele pensa, o que ele pensa sobre a política no Brasil hoje, sabe? Eu acho que a gente tem que utilizar esses espaços justamente para a gente mostrar que a gente sabe se expressar, tem opinião sobre assuntos alheios, sabe? Então é importante a gente se posicionar com relação a isso e esse post veio para falar e instigar um pouquinho isso nos atletas. Eu acho fundamental, antes, Lucas, bem isso mesmo que você falou, assim, vocês atletas, vocês são formadores de opinião. Muitos dos garotos, e você, sabe muito bem disso que eu tô querendo dizer, a gente viu isso no Rio de Janeiro, vive isso no Rio de Janeiro, muitos desses garotos vão ver você jogar, vai querer ser um jogador profissional, vai querer ser um novo Diego, e é importantíssimo que tenha opinião. E aí, cara, pode ser opinião qualquer, acho que cada um que são cada um, né? Mas eu acho que é importante mesmo o atleta também se posicionar. Eu acho que é até bom para a modalidade, na verdade. Quanto mais o atleta ficar para dentro, né, o cara não se comunica, o cara não fala, é ruim mesmo a divulgação da modalidade. Então, achei fantástico o post. Lucas. O esporte é um agente transformador, né, cara? Em todos os sentidos, em todos os envolvidos também. Quem acompanha, quem vive disso, quem tá começando a carreira também. Todo mundo precisa do esporte para mudar essa mentalidade. Bom, Diego, a entrevista tá transcorrendo bem, papo super tranquilo, mas eu vou te colocar em uma roubada aí. Quem foi o companheiro de equipe que você mais gostou de jogar junto? Nossa, que roubada, hein, cara? Cara, eu não conseguiria citar um. Talvez eu possa citar alguns aqui que acabaram me ajudando, assim, e se transformando também em grandes amigos fora de quadra. Eu acho que hoje todo mundo sabe muito que o Henrique Coelho, né?
é muito meu amigo, um cara que eu gosto muito de ver jogar pela entrega que ele tem dentro do jogo. Foi um cara que me ajudou muito nesse período que quando eu cheguei também ao clube. Um cara que eu me identifiquei muito também no jogo. Um cara com uma mentalidade muito forte, sabe? Tem o Mike também, que é um outro grande amigo meu. O Lucas Mariano também, que se tornou um outro grande amigo. Cara, tem várias pessoas que eu posso citar, eu vou ser até injusto talvez aqui esquecer alguns. Tem o Guga, que é um outro grande amigo meu também, que também conheci no período de Botafogo, mas que em pouquíssimo tempo se tornou um irmão, assim. A gente se fala quase todo dia. Então tem alguns caras ali que se tornaram grandes amigos. Seria injusto eu falar um, mas citei 4 aí, né? Mas, cara, pode acreditar que tem muitos outros aí também que eu adorei jogar. E o Jamal é outro também, por exemplo, que eu joguei muito tempo também. Pedrinho Rava, que é um cara que é meu irmão também, jogou comigo há muitos anos, joga comigo hoje também. São caras que se tornaram amigos fora de quadra e dentro de quadra também, assim, são caras que eu gosto muito de ver jogar e que me ajudaram muito, que eu me espelho muito vendo assim, o jogo deles. O jogador mais resenha? Mais resenha? Rapaz, eu acho que eu vou falar que é o Rafa, porque ele vai ficar chateado se eu não falar que é ele, porque realmente ele é muito resenha, assim. Tem alguns que chegam próximos, mas acho que é o Pedrinho Rafa. É o jogador mais resenha, assim, que eu já joguei e conheço. Boa. Diego, para encerrar aqui nosso papo de vez, eu quero fazer uma pergunta que talvez seja até difícil de responder, talvez, mas qual o conselho que você daria pro Diego, lá mais novo, que estaria começando a jogar basquete, hoje? Nossa, talvez seja o mesmo conselho assim que eu daria para qualquer moleque que estivesse começando, porque toda vez que nesse período de pandemia, eu pude participar de muitas lives ali, né? E uma coisa que me perguntava era sempre isso, assim, qual o conselho que eu daria para um menino que está começando de 16, 17 anos. Eu já visto que hoje eu talvez tenha uma influência na vida dele, desse atleta que está começando, então seria importante deixar um conselho para ele, e talvez seja o mesmo conselho que eu daria para mim, porque eu fui muito cabeça dura quando era mais novo, né? Tipo, bati muito a cabeça assim, bati de frente com pessoas que sabiam muito de basquete, que tinham muitos conselhos bons para me dar, e por ser muito cabeça dura e achar que o meu caminho, a maneira com que eu estava seguindo era correta e que me levaria onde eu queria chegar, eu bati muito na parede e voltei e tive muito atraso na minha carreira por isso. Então acho que um conselho que eu poderia dar para mim, para o Diego mais novo lá, cara, você não sabe nada, as pessoas, escutem as pessoas que estão próximas a você, porque elas têm muitas coisas boas para te falar, para te mostrar. Então, absorva tudo que você puder e filtre, claro, com certeza. Você não precisa seguir tudo que estão te falando, mas não tenha dúvida que muitas das coisas que as pessoas vão te falar são coisas importantes que vão te ajudar muito na sua trajetória. Perfeito, cara. Diego, mas muito obrigado mesmo. Eu sei que tá na correria aí, esse momento de pandemia também, essas mini-sedes, né? Cara, é um jogo sim, um jogo não, um descanso, por aí vai. Então, agradeço muito ter topado falar com a gente, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado mais uma vez. Você, mais que ninguém, sabe como eu gosto de participar desses momentos, porque é um momento onde eu acho que o atleta tem a oportunidade de falar sobre as coisas que ele viveu. As pessoas têm um pouquinho da noção do que um atleta vive, que ele não é só dentro de quadra, ele também tem a vida dele fora de quadra, ele é o pai de família, o filho, e sabe, tem os seus problemas também, assim como as pessoas têm nas suas vidas normais aí. Então, muito obrigado por esse momento aqui, é muito bacana, sempre que puder e precisar, só me chamar que eu estou à disposição. Boa. Lucas, muito obrigado, cara. Show, mais uma vez agradeço o convite, Felipe, foi muito bacana conhecer um pouco mais do Diego. Às vezes a gente tá ali naquela mentalidade, jogo, não conhece o que tem por trás do atleta, né? E é sempre muito importante esse espaço para saber como o Diego pensa, né? Como ele se desenvolve também, né? Como ele mentaliza o jogo dele. Sempre acho muito interessante essas conversas.
É isso, a ideia do programa é justamente essa, né? Tirar muito esse negócio de estatística, só de jogador como o atleta ali, mas como mesmo o Diego falou, o atleta tem a sua vida fora das quadras, então trazer um pouco dessa carreira, desse papo é interessante. Agradeço todo mundo que acompanhou até o final. Esse programa sai segunda-feira, sempre segunda-feira, lá no YouTube do blog, tá lá Fala Jogador. Se tudo der certo, vamos ter Petrovic também comentando esse post, porque ele comentou sobre o Fúvio, já cravando que o Fúvio pode ser um bom treinador, diz o Petrovic. Então, eu espero que dê tudo certo. Pessoal, agradeço muito e até a próxima.